Esta é a segunda palestra de uma série de 5 palestras sobre o tema preparação psicológica para lidar com a ansiedade. Eu quero enfatizar agora esse processo que existe longo no desenvolvimento da ansiedade. A ansiedade começa, obviamente, desde a infância. E o ápice disso, o ponto máximo da ansiedade, é a síndrome do pânico. É onde a ansiedade já foi sendo acumulada desde cedo e ela vai aumentando dentro da pessoa porque ela vai ficando mais insegura, e quanto mais insegura ela vai ficando, mais ela vai restringindo a vida. E quanto mais ela restringe a vida, mais ela tem medo de mais coisa, e isso vai ficando cada vez maior. Ela começa a imaginar. A imaginação é uma coisa, como eu falei anteriormente, que se ela for positiva é bom, se ela for negativa é ruim. Só que imaginar é uma coisa, mas isso tem que ser, no aspecto positivo, vivido na vida, porque muita gente é sonhador, fica imaginando uma porção de coisa e não faz. Mas a imaginação negativa contínua, você vai fechando a sua vida. Você vai... Por que as pessoas tendem a não sair de casa? E eu estou dizendo de uma pessoa que ainda não chegou na síndrome do pânico. A síndrome do pânico é o ponto máximo, é o ápice da ansiedade. Aí a pessoa tem não só questões psicológicas de medo, mas como o organismo ele é inteiro, ele é uma coisa que acontece numa parte repercute na outra. Se você ficar com medo, seu coração bate mais rápido. Se você tiver uma taquicardia é fazer com que o coração, vamos dizer assim, dispare, passa a bater mais rápido. Ele vem por uma questão biológica, o coração bate mais rápido, ele tem uma taquicardia, você tem medo. Então, na verdade, existe uma interação entre o psicológico e o biológico. Não tem duas coisas separadas. É claro que eles têm as estruturas separadas, mas eles funcionam. O corpo humano é um todo, né? Tem o corpo, tem o cérebro, tem questões psicológicas desde cedo. Existe uma interação muito grande nesse processo. Se você ficou com medo, seu coração bate mais rápido. E se você tiver um ataque cardíaco, que é um aumento desse batimento cardíaco por um desequilíbrio no coração, ele gera o medo. Então são duas coisas que estão juntas, certo? E a síndrome de pânico é o ponto máximo disso, onde que você tem a impressão que você está morrendo do coração, você está tendo um infarto. Claro que, por exemplo, teve uma ocasião que trouxeram uma pessoa para mim, que eu estava trabalhando, um cliente, ele estava relatando essas questões. Obviamente eu não vou, ele saiu do meu consultório e eu pedi para que ele fosse para procurar uma ajuda médica. Ele foi no hospital e ele realmente estava com síndrome do pânico. Aí ele tem que ser estabilizado. Se eu não vou, mesmo, e outra coisa, mesmo que a síndrome do pânico não seja um ataque do coração verdadeiro que leve à morte, outras questões poderiam causar essa morte nele pelo um aumento de tensão. Então, na verdade, o que eu falei com ele? Não, ele saiu do meu consultório. E eu falei com ele, não, vai no hospital, pelo que você está dizendo, pode ser realmente uma coisa física ou não. E antes de o primeiro diagnóstico, se aquilo é realmente uma questão do coração, um problema físico no coração, ou se é uma questão que gera, como essa interação, gera esse sentimento que parece um ataque do coração, mas aí tem que também ser medicado. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, existe um histórico disso. Todos os meus clientes, tanto de depressão como ansiedade, você vê que tem um histórico. E aí você vai no histórico da ansiedade, ela é pequena. É claro que ela é pequena. A criança é pequena, os problemas delas não são muito grandes, mas são pessoas que já crescem dentro dessa insegurança. E eu falei que a base da ansiedade, né, não é o medo, né, é a insegurança.
e ela vai ficando cada vez mais insegura. Por isso chega-se no pânico. Então existe um longo processo, um histórico longo. Você percebe isso na vida das pessoas. E aí você vai voltando, se ela tiver uma idade maior, 40, 50, 60 anos, fica muito fácil de você perceber isso em todo o histórico da vida dela. Mas realmente tem jeito, e eu quero fazer essa série de palestras exatamente para você entender isso. Primeiro eu estou te contextualizando, só para você entender as possibilidades. Tem sim, vou trabalhar com você as possibilidades de ter uma qualidade de vida depois de um tratamento, não tenha dúvida nenhuma, mas a sua vida pode ser melhor e pode se resolver essas questões. E isso é os temas que eu vou trabalhar posteriormente para que você entenda isso e o que é a preparação psicológica, certo? Para lidar com a depressão.